Pessoal, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite aí pela pessoa do Ricardo Tachi, né, coordenador da região aqui, para a gente fazer uma conversa com vocês aqui sobre plantas daninhas. Tivemos aí a apresentação dos colegas pela manhã e é muito válido para a gente vir falar sobre esse problema depois da palestra brilhante do colega Marcelo Eli pela manhã, que falou sobre, de modo geral, sobre a diversificação, né, de culturas. E aqui a gente vai trazer também esse cenário de plantas daninhas nessa diversificação que hoje nós estamos vivenciando em boa parte das áreas das terras baixas. Né? O meu amigo Jair Busque está por aí? Cadê o Jair? Ele estava conversando, está lá o Jair. O Jair, eu tenho conversado com os produtores, né? A gente sabe o momento que nós estamos vivendo, nada fácil para o setor orizícola. Aí eu fiz uma pergunta para o Jair, assim como eu fiz a pergunta para alguns produtores que eu tive contato aí nesses 2 últimos anos, vamos dizer assim, né? Depois da enchente, aí depois desse fator econômico, digamos, que estamos vivendo também, de preços, né? E perguntei para o Jair, em todos esses anos desse tobogã que nós temos do nosso mercado de arroz, de preços, enfim, se ele vivenciou uma situação como essa que estamos vivendo. Nos seus 42 anos que o Jair tem de produtor, ele me disse que nunca vivenciou nada igual. E assim como o depoimento dele, eu ouvi outros depoimentos parecidos também, e principalmente aqui na região central. Né? A enchente de 24 realmente foi um golpe duro. E a gente teve, logo depois, esse cenário também que estamos aí vivendo ainda. Né? Mas, como diz o nosso programa RS14, né, diretora Flávia, resiliência, deveremos continuar resilientes, né, porque ninguém vai deixar de plantar. Tá? Pode reduzir a área, alguma coisa assim, tal, mas ninguém vai deixar de plantar. Isso vai passar. Vamos ter fé que vai passar. E aí o Jair me perguntou também, Tota, tu vai trazer uma notícia boa para nós? No cenário de planta daninha, infelizmente, né, pessoal, a cada ano que passa também as coisas não ficam tão fáceis mais como já foram em outrora. O Marcelo falou hoje de manhã, ela lembrou do início do Clearfield. Quem lembra do início do Clearfield, né? Aquele momento mágico em que teve o projeto 10 e concomitante com o Clearfield, a lavoura pôde plantar mais cedo, né? Que é o principal fator de produtividade nosso do Rio Grande do Sul, que é a época de semeadura. Tem que se buscar a época de semeadura melhor. Né? E naquela ocasião, nós tivemos uma tecnologia que chegou, em que se resolvia o problema, na maior parte das situações, com um único herbicida. Aquilo durou poucos anos. Né? Durou poucos anos, infelizmente, depois começaram vindo os problemas, que é a questão da resistência de plantas daninhas a herbicidas. Tá? Então nós vamos mostrar aqui para vocês, rapidamente, o cenário, o que é resistente e está resistente a quê. Um levantamento que nós fizemos agora nos últimos anos também, como está esse cenário, principalmente do arroz daninho, né? O arroz vermelho, do capim-arroz, das ciperáceas, e de certo modo discorrer também assim de alguns pontos de manejo dentro desse contexto de diversificação de culturas, né? Que a soja, por exemplo, que é a principal cultura hoje na rotação, ela chegou no ápice nesses últimos anos a 60%, acho que uns 3 anos atrás, ela chegou a 60% em relação à área de arroz no Rio Grande do Sul. Né? Ainda está, mas está aí na faixa de 40% hoje, né? É uma área ainda bastante representativa. E sem sombra de dúvida, esse cenário ajudou muito, não só na questão da rentabilidade para o produtor, quem é produtor sabe, né? Mas também na questão do manejo de planta daninha. Tá? Bom, essas são as espécies e esses ali escritos em cada uma delas são os mecanismos de ação herbicida que nós temos o problema de resistência hoje no sul do Brasil. No sul do Brasil a gente fala também de Santa Catarina. É um cenário bastante preocupante. A gente pega aqui o arroz daninho.
que até então tinha resistência somente às imidazolinonas, que por sinal começou o problema, quem lembra, começou o Clearfield lá em 2013 oficialmente, né? Em 2006 nós começamos a monitorar as primeiras lavouras. Naquela ocasião, poucas amostras ainda, num cenário de, não me lembro bem quantas populações, mas nós já chegamos lá naquele cenário a 50%, né? E depois no ano seguinte subiu para 70%, depois foi subindo, e nos últimos anos nós estamos num cenário que praticamente todo escape de arroz vermelho que a gente tem nas lavouras é resistente, a maior parte é resistente às imidazolinonas. Mas se não bastasse esse problema que nós já vínhamos enfrentando, recentemente também, a nova tecnologia Provisia também já tem a resistência ao herbicida, ao Quisalofop, né? Que é o do Provisia. Tá? E isso na mesma planta, foi descoberto pelo pessoal da URGS. Vou mostrar depois aqui. Mas o cara realmente tem produtor que conseguiu dominar o arroz daninho. Mas esse cara do meio aqui, olha aqui, 5 mecanismos de ação herbicida nós já temos. Ainda não se encontrou, talvez já tenha planta com todos eles, mas não se descobriu ainda, tá? Mas pelo menos 3 deles numa planta já se encontra. Começou com o quinclorac, né? O Facet, que para gramíneas ele é inibidor da síntese de celulose. Depois passou com os inibidores dos ALS, né? Que já tinha o bispiribac. Aí entrou o Clearfield, tinha o Penoxulan. Aos graminicidas também, a glifosato também, né? E aos oxínicos, no caso, recentemente, o fluorpiroxifeno benzílico, o Loyant. Foi uma ferramenta que entrou para ajudar muito, mas infelizmente já tem casos de resistência. Mas ainda são ferramentas diferentes dos ALS que ajudam muito ainda, porque a frequência deles ainda é baixa. Vamos falar disso depois. Para a turma do pré-germinado, nós temos aquela florzinha bonita lá, a sagitária, né, que tem lugares que é usada até como uma planta ornamental. E na lavoura, ela é uma planta que não tem muita competitividade com o arroz, né? Mas se tem muita planta na lavoura, ela vai, sim, exercer uma interferência. E essa plantinha também já tem resistência a 3 mecanismos de ação. Inibidores de ALS, começou lá nos anos 2000. Fotossistema 2, a bentazona, né, o Basagran, que era a solução para ela, depois passou a não controlar mais. E mais recentemente também aos oxínicos, no caso, o fluorpiroxifeno de novo. E esses daqui do canto da imagem, e eu botei esse aqui lá em cima, que é o Ciperusilia, né? Que está hoje um problema de resistência generalizado em todas as regiões do Rio Grande do Sul também. A inibidores de ALS. Tem os ciperusiformes, aqui mais adaptado ao pré-germinado, o cuminho, né, Fimbristilis miliaceae, também que ocorre muito em Santa Catarina, nas áreas de pré-germinado. Resistência aos ALS, sulfonilureias, aí pega todas as sulfonilureias, né? Pirazosulfuron, azisulfuron, etossulfuron, todas essas sulfonilureias que tinham no mercado, as imidazolinonas, Penoxulan e bispiribac. Então vocês vejam aqui a quantos herbicidas ficam restritos de serem ferramentas para a gente controlar essas plantas em pós-emergência. Nessa publicação aqui nesse site internacional da Yield Science, inclusive tem registros nossos lá, aquele de 2009 do capim ali foi nosso, né? Então aqui a gente destaca as principais, porque de fato elas têm em todas as regiões e que, digamos assim, causam os maiores impactos na lavoura. Então nós já temos lá o arroz daninho, esse registro aqui foi nosso, de 2006, então, né? Primeiro registro às imidazolinonas. E mais recentemente, no ano passado, então, resistência múltipla. Essa é a pior resistência que tem, porque ela é a resistência a 2 ou mais modos de ação herbicida. Então, se descobriu uma planta lá com resistência, que já tinha resistência à imidazolinona, e agora resistência ao Quisalofop também, né? E o capim-arroz, então a gente vê aqui uma planta que vem num processo aí já de 27 anos, desde a primeira descoberta do problema do quinclorac, né? Depois, esse registro aqui foi nosso também, em 2009, o registro da resistência múltipla
diquinclorac e imidazolinonas, penoxulan também, bispiribac, tá? Depois, em Santa Catarina, 10 anos atrás, se descobriu resistência múltipla a 3 modos de ação, incluindo o celofop, aí nesse caso. Tá? Mais recentemente também, ao fluoroproxifeno no capim-arroz também. Tá? E sem falar do glifosato, que os casos de resistência surgiram até no Planalto, na soja. Mas no arroz a gente sabe já que já ocorre também. Tá? Então, 5 modos de ação e a ciperácea, né? Em 2014, lá que chegou o registro da resistência. Ciperuzíria, né? Aquela planta que a gente olha lá no meio da lavoura que escapou do herbicida, a gente não dá bola para ela no primeiro ano, ela produz semente e a gente fica repetindo o mesmo herbicida todos os anos, né? Até que a gente chega num cenário, principalmente pela seleção que a gente faz, né? Essa seleção com aí o herbicida como um agente selecionador, a gente pode ter um cenário que chega lá num ano X com uma alta população de plantas daninhas resistentes na área. No nosso levantamento, então, de arroz daninho, nós fizemos aí durante 5 safras, inclusive alguns produtores aqui podem ter sido retirado a amostra das lavouras, nós tivemos aí pouco mais de 250 populações de arroz daninho ao longo desses anos. Então, nesse mapa aqui, a gente tem por região, né? Vejam que, para o nosso lado do litoral, 100% da amostragem, toda ela resistente. E no Rio Grande do Sul, como um todo, 96% de tudo que nós recebemos foi resistente. Lembram que aquilo que eu falei em 2006, lá nós começamos com 50% numa pequena amostragem, né? Hoje, numa amostragem bem representativa, estamos com esse cenário aí de quase 100%, digamos assim, 96%. Naquele outro mapa, em nível de municípios, foram 49 municípios amostrados, todos os municípios em vermelho, significa que 100% das amostras de cada município eram resistentes. Daqueles pintados em laranja, que são poucos, foram só 9 municípios, ficou numa faixa de 78% a 97%, conforme o gradiente de cor, com resistência do arroz daninho. E aqui está o registro desse trabalho do Turra, que foi publicado no último Congresso de Arroz, provavelmente vai ser publicado numa revista internacional, né, o primeiro caso de resistência do arroz daninho à cicease, descoberto lá no litoral norte, no município de Capivari. Então, inclusive com marcadores moleculares, eles confirmaram a presença, né, do gene, tanto da resistência ao Clearfield, quanto da resistência ao Provise. A gente sabe que a planta do arroz é autógama, que a fecundação dela é autofecundação, mas tem uma pequena taxa de fecundação cruzada, e isso foi o principal fator. Digamos que 99% dessa resistência é por causa do fluxo gênico. Foi a coincidência do florescimento da cultivar com o gene, com o trait lá, que passou no exato momento. Bastava uma unidade floral do arroz vermelho receber esse pólen, levando, né, o gene da resistência. E é assim que ocorre. Tua foto, né, Flávia? Essa aqui. Uma amostra no tempo que a Flávia era pesquisadora do laboratório de semente. Receberam isso aqui para semente, né, Flávia? Olha quantos grãos de arroz vermelho tem aí, uma amostra de 500 gramas. Semente, né, pessoal? Não precisamos nem dizer a importância. Um trabalho feito com o colega na época, em 2008, ainda era usado o Only. Constataram presença do arroz vermelho resistente na semente usada. Então teve o problema da repetição do herbicida, né, do não controle de escapes, né, e através da semente se levou o problema em áreas que até então não tinham o problema. Mas um alento para nós é que esse gráfico aqui nos mostra, da evolução do uso de semente certificada no Rio Grande do Sul. Então nós temos aqui, de 2006 a 2007 até 22, 23, eu não sei aqui quanto é que está agora atualmente, mas deve estar em torno disso, né? Não sei se chegou a 70%, né, Flávia? Mas enfim. O que mostra então aqui as barras em azul é semente de arroz convencional, e a barra em cinza, semente Clearfield, e em laranja a taxa de uso da semente certificada, que estava lá em 19%, lá com 3 anos do Clearfield, né? Então mostrava que
80% da semente ainda era semente comum e passou a quase 70% agora, nesses últimos anos. Isso é um alento, no sentido que, para as novas tecnologias, dentro de um manejo, aqui um trabalho feito aqui no Capané, com colaboração da colega Mara junto com a UFSM, né? Mostrando rapidamente aqui então, diferentes níveis de manejo ao longo dos anos. Então nós temos aqui número de sementes de arroz vermelho, de arroz daninho. Tá? As duas barras aqui maiores, o que é? O monocultivo de arroz. No primeiro, a barra em azul com o uso do rolo faca, né? E o segundo, o arroz com uso de gradagem. E a gente tem ali sementes inteiras, que é o primeiro gráfico aqui, sementes inteiras. A partir dali, onde a gente vê uma redução, então, do número de semente, é o quê? Entrou o quê? Rotação. Rotação de arroz e soja, intercalada anualmente, o ping-pong, ou bianualmente, como é nas últimas barras. Então a gente já vê aqui a contribuição. E lá no fim, aqui as sementes deterioradas no meio, né? E aqui são plantas de arroz daninho. Praticamente aqui, então, depois de 5 anos, já não se viu, pelo menos, plantas de arroz daninho, aonde entrou a rotação. Não precisamos dizer a importância disso, né? E aonde teve semente deterioradas ali, ó, chama atenção que aonde foi o rolo faca, né, teve mais semente deteriorada. Pré-germinado, aqui na região que a gente sabe, e esse ano, né? Esse ano, o que está pintando aí, para quem conseguir plantar na época, quem já faz pré-germinado, vai fazer o pré-germinado. Mas ele tem algumas peculiaridades, a gente sabe que das vantagens do pré-germinado, mas a gente sabe de alguns pontos desfavoráveis. Mas esse trabalho aqui já é antigo, já há 26 anos atrás, mostrando sementes viáveis em diferentes profundidades do solo. Sem dúvida, isso aqui a gente sabe que o pré-germinado ele reduz, né, o número de semente, né, comparado principalmente ao convencional, né? Mas vejam que o mínimo já contribui muito, né? Mas principalmente comparado ao convencional aqui, tá? Então a gente vê uma redução drástica no número de semente. Mas o arroz vermelho ele se adapta. Já faz anos que tem estudos que mostram o arroz vermelho que nasce embaixo d'água. Com água, com lâmina d'água, com o mínimo de condição de oxigênio e enterrado no solo. Até uma certa profundidade ele vem mesmo com água. Mesmo com o manejo da água do pré-germinado. E essa planta aqui, aquela que eu mostrei lá no início, chapéu de couro. Né? Que planta danada, né? É uma planta, pessoal. Isso aqui é só para mostrar para vocês, então, essas fotos aqui eu tirei em Tubarão em 2008. Os colegas da EPAGRE na época lá mostraram, né? Resistência a LS aqui com 8 vezes a dose do Only. E aqui já tinha resistência ao Basagran, aqui com 4 vezes a dose. Com 8 vezes a dose parece que conseguiu matar aqui. Né? Mas já tinha resistência. Tá? E recentemente aqui no município de Viamão, então, primeiro caso ao fluorpiroxifeno. Então já tem 3 modos de ação essa planta aqui, resistência. Como eu disse, não é uma planta muito competitiva, mas se a gente tem esse cenário de lavoura aqui, ó, com tanta planta. E qual é a característica dela? Planta perene, rizomatosa, propagada por semente e estruturas vegetativas. Ou seja, quando a gente faz aquele preparo, a gente está picando ela, dependendo do tamanho da muda, está fazendo muda. Cai um pedaço de caule, de folha, ela pode surgir uma nova planta. E perene, ela fica lá no campo. O que a gente tem que fazer com ela? Está difícil de matar ela na lavoura? Tem que controlar ela na entre safra. Não pode deixar ela propagar. Exemplo aqui de cenário, então, para o pré-germinado. O velho oxiflorfen pode ser usado lá na entrada d'água, 20, 30 dias antes da semeadura. O Jair uma vez me disse que usou com 15 dias, né, Jair? Arriscou? Não deu problema, né, Jair? Mas é uma ferramenta. Um outro modo de ação não tão usado no arroz. Né? Pré-emergente, vou falar muito depois pré-emergente. Usa clomazona, pode voltar com a LS na pré-emergência. Aí na pós-emergência nós temos opções aqui para misturar conforme o problema que se tem. Tá? E depois, então, da colheita, fazer um manejo outonal, dessecar, seja o que for. Tá?
Isso está se fazendo já há alguns anos aqui. É muito interessante. Na medida do possível, um ano mais seco, rotaciona, faz a semeadura no seco, quebra o ciclo da Sagitária, né? Volta depois no ano seguinte com o pré-germinado, enfim, ou faz 2 anos no seco, né? Conforme a necessidade. Mas é interessante, sim. E no sistema de cultivo mínimo ou semeadura direta, a gente tem fases muito importantes, diante de uma dessecação bem feita, a pré-emergência, né, que vai até o ponto de agulha, depois o pós-emergente antes da lâmina d'água, né? Aí nós temos as alternativas lá, em pré, voltando os ALS em pré-emergência hoje para ajudar, em pré-emergência. Já que em pós eles não ajudam mais. E o manejo é sempre antes, durante e depois. Ponto de agulha, trabalho que nós fizemos lá em 2009, nós levamos ao extremo, isso aqui está publicado, né? Ali a barra em vermelho, isso aqui tinha a média de tratamentos de only na época, em pré e pós, mas só o glifosato, né? Que nós conseguimos chegar no ponto de agulha, matamos um pouco de arroz no experimento, mas olha a redução do arroz daninho lá, tá? A barra em vermelho. E o ponto de agulha não significa que tem que buscar o ponto de agulha. Tem anos que a gente não consegue fazer o ponto de agulha, porque o tempo não permite, então se antecipa. Mas não se deixa de usar o pré-emergente. O nosso levantamento do capim-arroz também, pessoal, nesses anos todos aí, ó, tá? Só para explicar para vocês ali, ó, em vermelho a gente fez o levantamento das resistências que já existiam, tá? Isso tudo aqui que eu estou mostrando para vocês está publicado. Vocês buscam as últimas lavouras arrozeiras aí, tem essas publicações, tá? Com esses mapas todos. 54% no Rio Grande do Sul, está lá por região, né? 39% na região central lá. Resistência múltipla a inibidor de ALS e alquim-clorac. Em laranja, a resistência cruzada. O que a gente chama de resistência cruzada? É quando o resistente a 2 ou mais grupos químicos de herbicida num mesmo modo de ação. Por exemplo, a resistência a Heiser e a imidazolinona e a nomini, cada um é um grupo químico diferente. Isso é resistência cruzada. Tá? Somente a resistência a alquim-clorac foi muito baixa, porque a resistência dele está presente mais na resistência múltipla. Tá? Então, para ilustrar para vocês aqui, como nós estamos com um índice alto também de resistência múltipla, 96% do capim-arroz seja resistência múltipla ou só cruzada ALS, tá? Nós não encontramos resistência a outros herbicidas nesse cenário. Da mesma forma do arroz vermelho, nós temos esses mapas aqui, ó, no mapa A resistência múltipla, os municípios pintados em vermelho, depois nós temos faixas diferentes, né? Significa que 100% das amostras eram capim-arroz resistência múltipla. Tá? Vejam na região central ali, quantos municípios tem. No outro mapa, é a resistência somente a inibidor de ALS. Então lá, 100% lá em vermelho são resistentes a ALS. Depois varia conforme a gradiente de cor. Né? E esse cara aí, ele é altamente competitivo. Ele é uma planta que a gente chama, quem estudou agronomia, lembra lá da planta C4, né? O arroz é planta C3, ele é planta C4. Ele ganha do arroz em todas na competição. Quando o arroz está com 3 folhas, ele está com 2 perfilhos. Tá? Altamente competitivo. Meta de controle para essa planta, 100%. 100%. Ela impacta. Nível crítico de dano que se falava em herbologia, eu diria que não, a gente tem que procurar não deixar escapar. Porque uma planta que escapa, ela vai produzir muita semente. E vai continuar aquele ciclo vicioso de reinfestação da área. Ela está num adiantado processo evolutivo de resistência. Se lembrar que os primeiros casos, lá em 99, né, quase 30 anos, essa planta vem evoluindo nas nossas lavouras. Exemplo de misturas de herbicidas, aqui nós temos alguns herbicidas isolados, numa área que nós temos lá na estação, uma área separada, com alta pressão de capim-arroz resistente. O capim-arroz é Papuã, aqui à esquerda, né? Desculpe, a minha esquerda. A esquerda de vocês. E o capim-arroz lá dentro daquele quadro vermelho. Tudo que está em verde, a gente considera um controle satisfatório em nível de experimento, mas numa pressão altíssima de capim. Cuidar algumas misturas. A gente testou ali. Tem gente que já sabe disso aqui. Aura Clincher e Strike misturado com Basagran. Vejam que o Basagran atrapalhou até o Aura aqui, ó, que está em amarelo.
está abaixo de 80% de controle. Tá? E no capim-arroz ele atrapalhou todos. É um exemplo de mistura para se evitar. Tá? Nesses casos aqui. Ih, correu demais. Pode passar para mim aí, por favor, voltar naquele... que o controle aqui, ele... Só passa, vai passando para o próximo, por favor. Os graminicidas ainda são importantes ferramentas ainda no controle do capim-arroz resistente, tá? Para nós ainda são. Ele não está me ajudando, né? Tá, bota para o slide logo depois desse, por favor. É só para mostrar para vocês, pessoal, num exemplo do nosso levantamento, aí, nós temos as bandejas com as mesmas amostras, né? Um exemplo aqui, isso foi na safra 21-22, aqui não estão na figura A e figura B. Figura A é a LS, né? Foi o Kifix, figura B foi o Facet, e do C em diante ali, ó, C e D são graminicidas, Clincher e Aura, e lá na ponta o glifosato. Então, a gente encontrou algumas suspeitas, mas a gente eliminou elas através de testes de dose e resposta. Não encontramos, em quase 500 populações de capim-arroz, resistência a CCase. Tá? Aí, para mostrar para vocês um levantamento feito pelos colegas da URGS, aqui nos gráficos tem o cialofop butílico, né, que é o ACCase, o Clincher, lá em cima o glifosato e aqui embaixo o Loyant. Tá? Tudo que está em verde significa que a planta é suscetível. Então, encontrar alguma coisinha lá no litoral norte, tá? O glifosato também, ó, apareceu até mais na metade norte do estado e alguma coisa ali na região da PCI, tá? E o fluorpiroxifeno também já apareceu um pouco mais, tá? Mas ainda a gente vê ali as bolas em verde, tudo é porque controlou. Então, como eu disse, o ACCase ainda é uma ferramenta. Vocês acham que adianta aumentar a dose de herbicida depois que não está controlando mais? Há pouco tempo um produtor me perguntou, Mário, eu tenho uma área lá com uma pressão de arroz vermelho, eu posso botar 500 gramas de Kifix? Eu falei, pode. Pode. Só que tu pretende plantar soja no ano que vem? Sim. Então tu esquece as 500 gramas. Só que tu não vai controlar também teu arroz vermelho se ele for resistente. Aqui é só um exemplo, foto de 2008. Na mesma ocasião que eu vi aquelas plantas sagitárias, os colegas da Epagre fizeram lá. Eu uso essa foto sempre como exemplo porque eles tinham aqui Epagre, a 113, o Tiltaca, que não é CL, na área, e botaram 4 litros de Only, que com 1 litro matava. Tá? Com 4 litros mataram um arroz, que não era CL, e o capim-arroz está ali, com 4 litros. Não adianta aumentar a dose. Aumentar a dose está fazendo a pressão de seleção maior ainda sobre essas plantas, está causando um problema ambiental, deixando mais resíduo no solo, principalmente para quem faz rotação de cultura. Eu creio que quem faz rotação de cultura não faz mais isso. E não tem porquê. Né? Quem lembra lá no início do Clearfield, no início do projeto 10, a luta que foi do IRGA para começar a irrigar com 3, 4 folhas. Vocês lembram? E a gente tinha dados que mostravam que a cada 1 semana ou 10 dias de atraso da água, atrasava, naquela ocasião, atrasava 1 tonelada de produtividade para cada 1 semana ou 10 dias de atraso de água. A gente venceu, hoje o IRGA está trabalhando num novo processo de antecipar para a primeira folha. A gente fez alguns estudos, né? Aqui a gente tem só efeito de pré-emergente. Aqui no V1, isso aqui levou em torno de 1 semana entre uma e outra, né? Então a gente tem clomazona, pedimentalina. Quem que sustentou melhor com esse atraso da irrigação aqui foi o clomazona, pelo residual, né? Pelo poder residual, tá? Mas vejam a diferença então de entrada de água no manejo de planta daninha, tá? E no cenário do ciperuzíria, que nós fizemos também o levantamento, 90% da amostragem, uma população
90 populações, se não me engano, 90% com resistência aos ALS. Nesse experimento que a gente fez na safra retrasada, porque para esse cenário de antecipação da irrigação no V1, é tão cedo no estabelecimento que a gente não tem como fugir de um tratamento pré-emergente muito robusto. Não vai ser só o clomazone sozinho que vai resolver tudo. Porque hoje nós temos uma ciperácea também nos atrapalhando. Então nós temos que pensar para o capim e arroz, para as gramíneas, para as ciperáceas também. Tá? Então a gente fez isso daqui sem usar pós-emergente. E a gente teve essas respostas aqui. Esse HS é o equinocloa, é capim-arroz, né? Avaliamos até 70 dias depois. Como a gente usou clomazona praticamente em todos os tratamentos, com exceção do tratamento, dos 3 últimos tratamentos que nós variamos ali, né? Pedimentalina, o novo bixlozone, né? Que é o Giant. E por fim o oxflorfen, que é o velho Goal, né? Que aqui foi, no caso foi o Galligan. Tá? Tudo controlou muito bem o capim-arroz. Com exceção só da pedimentalina aqui, que ela perdeu um pouquinho. Mas ficou em 90% de controle. Não usamos pós. Isso aqui é só efeito de pré-emergente. Quando a gente foi para a ciperácea, cíperos esculentos, cíperos diformes, os ALS entraram na jogada, e aqui nós tínhamos diformes também resistentes. Tá? Chamou a atenção que o ciperosíria aqui não se estabeleceu, e a gente tinha muito ciperosíria na área, por quê? Aí a gente vê o comportamento dessas ciperáceas também em frente a uma situação ou outra. Cíperos diformes mais adaptado ao pergerminado. É o que dá mais problema no pergerminado de fato, né? E o íria é o contrário, mais no seco. Então a água ajuda muito a segurar o ciperosíria. Não vi ciperosíria aqui nesse ensaio. Mas vejam a pressão de cíperos diformes que nós tínhamos. Do lado da parcela tratada, ó. Testemunha lateral do ensaio. Alta pressão, e nós conseguimos chegar naquele nível de controle somente com pré-emergente. Mas aí se pode avaliar o uso ou não de uma bentazona, de um fluorpropilauxifeno depois na pós, tá? Se necessário. E vejam as diferenças de produtividade. Não teve variação estatística entre os tratamentos. A gente vê ali um pequeno decréscimo onde teve só a clomazona pura, porque ali não teve controle de ciperácea. A clomazona não controla a ciperácea, tá? E vejam a testemunha sem nada, só pelo fato de ter entrado água no V1 com 10 toneladas. Se a gente tivesse entrado com água no V4, com certeza essa produtividade cairia pela metade, no mínimo. Só pelo efeito água. Então nós temos a nossa ferramenta aí, o herbicida natural. Né? E entre as ciperáceas, pessoal, citando 2 exemplos aqui, ó, quem tem problema com essa daqui, ó, com esculentos, que ela tem a particularidade de não ter a propagação só por semente, mas também por rizomas, né? Essa planta é de mais difícil controle. E a gente tem os ALS em pré-emergente com excelentes resultados de controle para essa planta, na pré-emergência. No pós, daí, ainda, embora já tenha caso de resistência dela, mas nem perto das outras, os ALS ainda resolvem em pós também. Tá? E o íria, que é resistente, tá? E o diformes também, que já tem resistência, os ALS são ferramentas que podem ser usadas. Aí entra o novo, né, bixlozone também, que vai ajudar para essas ciperáceas que têm propagação somente por semente. Aí sim, o novo bixlozone vai ajudar, mas ele não vai ajudar nessa aqui, e a pedimentalina também não vai ajudar nessa aqui. Essa aqui tem que ser ALS, tem que ser produto sistêmico, tá? E aqui, então, a gente entra com essas outras alternativas de modo de ação diferente, ferramentas aí para ajudar também nessas espécies. Mesmo resistente. Por quê? Porque em pós-emergência, tu já tem a planta desenvolvida, ela vai, né, atuar nos seus mecanismos de resistência, detoxificar o herbicida, enfim, não vai matar. Na pré-emergência, tu bota uma dose, tu vai estar botando uma dose maior, geralmente, do que tu usa em pós. Vamos falar de Ricericílios, por exemplo, né? Se aumenta a dose para usar na pré-emergência, tu coloca essa alta dose na solução do solo, sementes muito pequenas, não dá tempo dela, digamos assim, né, até ela começar o processo de germinação, ela vai morrer no início ali, não vai dar tempo dela combater. Então, na pré-emergência, essas ferramentas ALS também voltaram como alternativas. E aquilo que eu estava falando, né, pessoal, essa foto de estudo, acho que até aqui é da região, preparo antecipado, né,
Na medida em que a gente deixa muito tempo a resteva no campo, que o colega Marcelo falou muito bem hoje aqui do manejo, né? A gente pode ter rebrote de arroz daninho, a gente pode ter rebrote de capim-arroz. Se a gente tem temperatura ainda, tem esses veranicos que ocorrem, às vezes nessa época, essas plantas vão produzir semente. O chapéu de couro que tiver lá também, tá? Não importa a ferramenta, dentro da semeadura direta, então a semeadura direta sempre, a semeadura no seco, tem que buscar a semeadura direta. A ferramenta que vai se usar para eliminar isso não importa, tá? Quem trabalha com pecuária, como o Marcelo falou também, bota a pressão de gado em cima. Essas plantas de difícil manejo, para quem tem problema, no passado a gente fez alguns estudos e mostraram que o controle químico seguido de mecânico se comportou melhor no manejo dessas plantas. No caso de não se usar manejo mecânico, tem que fazer, não tem como fugir de dessecações sequenciais, né? Associar algum graminicida, um cletodin que seja, né? Para combater quem tem problema sério com essa planta, porque depois no meio do arroz fica mais difícil. Não existe herbicida em pós-emergência no arroz, eu diria assim, dependendo, não vai controlar 100%, né? Aqui vou entrar na área da Jussana, ano de El Ninho. O Jair estava me falando, está deixando as áreas dele tudo limpo, os canais, né, Jair? E é isso aí, gente. Não é só na questão do manejo de planta daninha como um todo, a gente tem que cuidar da planta daninha no quadro e nos atacamar também. Porque se a gente não cuida na beira da lavoura, ali está produzindo semente e jogando de volta para o quadro. Tá? Então, esse manejo aqui e esse um ano, como está pintando isso daí, a gente tem que deixar, principalmente drenos aí, numa situação favorável para essa água escoar. E dentro da sucessão também, hoje que está crescendo, né, o uso aí dessa integração lavoura-pecuária, a gente tem que cuidar nesse processo de transição, tanto para a cultura em sucessão quanto para a cultura em rotação, a questão do efeito residual de herbicida. Como vamos manejar a dessecação? E está aí as culturas hoje que a gente vem trabalhando, a soja é o carro-chefe, a soja, como eu falei, toda essa área que ela já ocupa, o milho é uma oportunidade, o milho ainda tem uma área, digamos assim, pequena em relação à soja, mas o ano passado eu tive num evento lá em Porto Alegre e teve uma apresentação de mercado lá que me chamou a atenção. O apresentador, o palestrante, mostrou um gráfico lá do USDA dos Estados Unidos, numa projeção de 10 anos, né, ou seja, de 2025 até 2035, e um gráfico de exportação de soja e de milho. E chamou a atenção da expectativa essa projeção de exportação do Brasil nesse cenário mundial, de milho também. Né? Então, quem sabe? Mas o milho, a gente sabe que para a gente ter rentabilidade, nós não temos como fugir daquilo ali, né? Microcamalhão e drenagem e irrigação. No arroz daninho são essenciais, no manejo do arroz daninho. A gente vem fazendo alguns trabalhos também com pré-emergentes. Essa foto de estudo também. A esquerda sem pré-emergente, aqui foi soja em microcamalhão, a direita com pré-emergente. Essas culturas sofrem muito, toda cultura sofre muito mais de competição no início, o arroz também sofre. Mas o arroz, geralmente, a gente faz as ações mais rápidas, né? E na soja, o que acontece muitas vezes? Se não usa pré-emergente, vai entrar com glifosato atrasado, às vezes. Tu já vai pegar a planta daninha perfilhada. Pós-emergência, seja com herbicida que for, tem que controlar a gramínea até 4 folhas no máximo. A partir daí ela vai começar a perfilhar, começa a ficar difícil de matar. E tem as ciperáceas também. Tem folha larga. Aí vão ficar nas gramíneas ciperáceas, né? Aqui a gente teve diferença de produtividade só por isso. Tá? Manejo da resistência, redução do uso do glifosato. Por quê? Com o uso do pré-emergente, a gente pode tirar uma de glifosato do pós. Isso vale para o milho também. E com isso a gente tira o peso de cima do glifosato. É muita pressão de glifosato no sistema. É glifosato no arroz, na dessecação, no pré-emergente. Né? E na soja, então, nem se fala. Porque é na dessecação, se for fazer semeadura direta, é no pós-emergente, que às vezes entra até com 2. Tá? E a questão do pré-emergente, pessoal, é a forma mais rápida, mais, digamos, mais eficiente de nós fazermos aquela recomendação básica no manejo de resistência de planta daninha, que é a rotação de mecanismo de ação.
porque os mecanismos de ação dos herbicidas, tanto da soja, alguns são os mesmos que se usa na soja, pode usar no milho, por exemplo, tem um modo de ação diferente do que é usado no arroz. Então a gente quebra, e alguns deles com controle muito eficiente de arroz daninho, de capim-arroz. Tá? Aqui um exemplo no milho, na última safra a gente fez um pré-emergente com milho. Vejam aqui a testemunha lateral, né? Aqui nós tínhamos pressão de papuã e capim-arroz, ciperácea, né? Aí um pré-emergente no milho também. Com uma diferença de produtividade, nós plantamos tarde esse ensaio, mas só para vocês terem uma ideia, a testemunha nesse experimento, ela produziu 2 toneladas e 200. O melhor tratamento foi para 8 toneladas e 600. Foi um ensaio que a gente foi semear tarde. Tá? Cuidado com essas plantas aí, quem está na soja, né? Elas já estão na várzea há bastante tempo. A buva, o caruru. Por enquanto, no Rio Grande do Sul, nós não temos aquele danado do Amaranthus palmeri, né? Que já foi descoberto em São Paulo, no Mato Grosso, se eu não me engano. Essa é uma planta altamente... É uma planta que é quarentenária, né? Para nós. Não encontramos no Rio Grande do Sul, nós temos algumas espécies aqui, mas é uma planta também que depois no pós-emergente ela tem resistência a glifosato, tem resistência a LS. Tá? E o pré-emergente também que vai controlar ela. Temos o azevém resistente a glifosato também. Para quem já faz essa rotação e já sabe, está cuidando isso, né? Deriva de herbicidas, nós fizemos um trabalho, isso aqui está na lavoura arrozeira também, simulamos deriva de 5% e 20% das doses de herbicida do arroz na soja. E aqui a gente chama a atenção, né, os que mais reduziram, né, com 5% ali, o Loyant reduziu 97% da produtividade, que foi de mais de 5 toneladas lá embaixo, né, lá é o clincher que a gente usou de modelo, né, o clincher que não afeta nada, né, aonde caiu 5% e aonde caiu 20% matou tudo, por exemplo. Outros que chamaram a atenção, o Heister, o Nomini também, tá, que daí com 20% reduziram também quase a totalidade, tá, e algumas sulfonilureias. Muito cuidado nesse manejo. E carry-over, que é o residual. Vamos lembrar aquilo da dose que eu falei lá. Para que aumentar a dose? Não resolve mais. E o risco de aumentar a dose está aí. A gente fez. Isso aqui não é o único estudo, pessoal, isolado. Eu fiz aqui, ó, safra 18, 19. Teve outros estudos anteriores a esse também. No tempo somente do Imazetapir, né, ou do Only, por exemplo, né, aqui foi com o Kifix, tá? A gente simulou na safra anterior, fizemos até 8 vezes a dose, que foi lá 1,120 kg, e num cenário, as bolinhas pretas com azevém, na entre safra, e as bolinhas vazadas sem azevém. E o que a gente viu aqui? Que até a dose recomendada, em bula do Kifix, recomendada, que é 280 gramas, não afetou a produtividade da soja, tanto num cenário quanto no outro. Com azevém melhor ainda, com a cobertura, porque ele ajuda a detoxificar. Tá? A partir de 4 vezes a dose já começa a cair a produtividade. Lembram daquele produtor que me perguntou se podia aplicar 500 gramas de Kifix? Tá? Com 8 vezes nem se fala então, né, pessoal? E uma área que a gente manteve drenada durante todo a entre-safra, que é uma premissa básica para a gente reduzir esse efeito residual. A gente sabe que afeta o azevém também. Esse estudo aqui já foi muito feito também lá no tempo do Only, feito com Kifix, tá? A cobertura não deixa de se estabelecer, o azevém não deixa de nascer, mas a gente vai ter redução de massa seca. Mas tem que ter os cuidados de reduzir, né? A gente vê aqui, ó, de 3 toneladas, baixou para 2,5 toneladas até 4 vezes a dose. Mas com 1 quilo de Kifix, claro, é um exagero, né? Aí reduziu a menos de 2 toneladas. Tá? Então, cuidado nessa questão do residual. E para o milho, então? Se para a soja é ruim, para o milho pior ainda. Muito cuidado se usar o milho numa rotação direta com arroz. O ideal é o milho vindo uma soja, mas tem cenários que pode vir do arroz. Tá? Ele é mais sensível. A gente fez esse estudo aqui da mesma forma como o outro, só que nós botamos uma dose 16 vezes de Kifix, lá, 2 kg, 240 gramas de Kifix. Tá? E o que a gente viu? O que foi esse ano aqui? A gente semeou esse milho em outubro e foi um ano em que nós tivemos safra 23, 24, foi anterior à enchente. Naquele ano a gente teve um setembro, né, Rosana? Muito chuvoso. Lá na estação foi mais de 400 milímetros de chuva.
e a gente tinha plantado arroz no ano anterior nessa área, né? E a gente simulou a semeadura em microcamalhão e em área sem camalhão, para ver o efeito residual. Sem camalhão, o milho não estabelece. Não estabeleceu. As chuvas que vieram depois, o milho não se estabeleceu. Tem que ser em microcamalhão. Tá? E provavelmente esse excesso de chuva ajudou a reduzir, a lixiviar um pouco desse excesso do produto que estava no solo. Mas mesmo assim, a gente obteve esse aqui, ó, chegou a 10 toneladas, né? Com uma vez a dose, que é 140 gramas, não tivemos problemas. Com 2 vezes a dose, reduziu um pouco. Aí começou, né? Com 4 vezes a dose, 8 vezes e 16 vezes. Tá? Caiu drasticamente a produtividade. Então, muito cuidado com o milho. Num ano em que a média do estado foi um pouco abaixo de 6 toneladas por hectare. Ali alguns sintomas, né? Das imidazolinonas. Esse foi o arroz que precedeu aquele milho. Aí vamos voltar para aquela pergunta do produtor. Com 16 vezes a dose, 31 CL e 26 CL lado a lado, os dois têm genes de resistência diferentes, né? Um LSU e o outro INTA, tá? Mas estão ali os dois lépidos e faceiros com 2,240 kg de Equifix. Teve alguma fito no início, o 31 teve, mas recuperou, e a produtividade foi igual ao zero, aonde não se aplicou Equifix. O cultivar tolera. O arroz vermelho também. Essa publicação aqui, que foi na Wheat Science, então a gente teve o prazer aqui de colaborar aqui representando o IRGA, né, entre outros pesquisadores, inclusive o professor Enio, né, aqui da UFSM, tá, o professor Aldo, entre outros, tá, que contou os 18 anos do Clearfield no Brasil. Esse artigo está na Wheat Science. O que nós aprendemos com esses 18, quando fez 18 anos? Chegando ao fim, pessoal, aqui a gente testou, embora ainda o IRGA não tenha essa tecnologia, tá? Mas nós testamos aí algumas misturas de herbicidas dentro das duas tecnologias hoje da CCASE, né? Que é o Provisa e o Max-Ace, numa área que nós temos arroz daninho e capim-arroz resistente, e ciperácea também. Então mostra aqui as testemunhas, né? Bastante sujas, e as parcelas tratadas, tá? Com várias misturas. Aqui mostrando, né, testemunha, somente os graminicidas, daí controlou tudo, controlou arroz vermelho, controlou capim-arroz, sobrou a ciperácea. Então são tecnologias que tem que ter um cuidado, que elas são mais frágeis que o CL. São herbicidas que não têm residual, como tem o imidazolinona, que tem absorção radicular e foliar. Esse aí só tem absorção por folha. Não tem efeito residual de herbicida. E ele vai controlar a gramínea. Precisa de parceiro para controlar ciperácea e outras plantas. Aqui só o exemplo, né? Tanto com Loyant quanto com Basagran foi muito bem. O Basagran aqui, diferente das outras misturas graminicidas, aqui ele não atrapalhou. Provavelmente a dose que são usados nesses graminicidas, o Basagran não atrapalhou. Controlaram muito bem a ciperácea. Recomendação lá do Comitê de Ação à Resistência de Herbicida, que fala: evite pousio sem cultura de cobertura. Realize manejo de plantas remanescentes, né? Escapes. Comece a semeadura no limpo. Então aí eu entro para emergente. Conheça as plantas daninhas herbicidas recomendados e identifique os casos de resistência. Use benefício. E assim vai. Tá, pessoal? As bulas estão na palma da mão da gente hoje. Vamos voltar para o problema do ano que nós estamos enfrentando. Nós temos que ser cada vez mais assertivos em todos os processos. É que nem no futebol. Agora vem a Copa do Mundo. O que acontece quando chega nas oitavas de final da Copa do Mundo? Que essa Copa do Mundo tem a segunda fase, que já é mata-mata, né? O que significa, Zé? Erro zero. Quem erra está fora. E o custo de planta daninha, vocês sabem bem o que impacta hoje o custo. No tempo que eu falei lá que com imazetapir tu resolvia tudo, com Only tu resolvia tudo, infelizmente não tem mais esse cenário. Então a gente tem que ser assertivo para a coisa ainda ficar dentro do máximo possível dentro do rentável. O que a gente tem visto hoje, esse ano, a gente viu muita lavoura com problema de planta daninha. E o que acontece? Reaplicação depois. Graminicida em dose alta. Herbicida para controlar escape de ciperácea. Depois de ter feito já o pós-emergente, né?
mas perdeu o ponto de agulha ou não usou o herbicida adequado lá atrás. Então a gente tem que ser assertivo no manejo entre safra, usar o pré-emergente tanto no arroz quanto na soja, tá? Independente da ferramenta de tecnologia de aplicação utilizada, utilizar da melhor forma possível. Não é minha área aqui a tecnologia de aplicação, mas independente do que está se usando hoje, eu sei que aquele cara lá de cima lá está se usando bastante. Vamos consultar os especialistas, o que pode misturar, cuidar das misturas, né? Atentar muito mais para a condição de ambiente para a gente ter uma efetividade. É uma ferramenta que veio, sem dúvida, para ficar. Pessoal, ações de manejo de planta daninha. Então, finalizando aí. Tá? Antes, durante e depois. Não é só durante o período de lavoura. Tem que ser durante o ano inteiro. Para a gente não sofrer depois. Manejo integrado. Semente certificada. Sem arroz vermelho na semente. Rotação de cultura. Produto registrado e recomendado é uma obrigação de todos nós. Todo mundo, toda a cadeia. Seja em qual cadeia for. Não podemos usar produtos sem registro para a cultura. Grifado ali, ó, uso de pré-emergente no arroz, na soja ou milho, especialmente em áreas que estão com problema sério de resistência. Ler bula de herbicida, buscar orientação e planejamento estratégico. Se eu passei do tempo, me desculpe. Ricardo. Ei. Então tá, Carlos. Muito obrigado aí pela apresentação. Acho que nós temos uns minutinhos para perguntas, né? Não sei se alguém teria alguma pergunta para fazer. Ou está tudo entendido sobre plantas daninhas? Faltou 2 minutos para terminar. 2 minutos. Alguém? Quem é que vem agora entregar? Então, só entregar Nenhuma pergunta? um mimo aí pro... Então, espero que tenha ficado claro a mensagem. O pessoal estava cansado aí depois do almoço, né? Obrigado pela atenção, pessoal. Desejo uma boa safra a todos. Obrigado. Tá? Peguei aqui em cima. Então tá, pessoal. Agora com a palestra do Carlos, então estamos encerrando a nossa parte do seminário do arroz, do IRGA, né? Da minha parte, assim, ó, 100 palavras, agradecer aí a presença de todos. Para eu que estou chegando aqui em Cachoeiro do Sul agora com a nova função de coordenador regional, é uma satisfação gigantesca, tá? Ver a casa lotada desse jeito. Não é o normal, né? Ainda mais num ano tão difícil como esse, a gente vê tantos produtores, tantas caras conhecidas aqui, buscando conhecimento e querendo aprender mais para fazer o seu melhor lá fora no campo. E é aquela velha história, né? Da porteira para dentro a gente sabe fazer, a gente faz a nossa parte. Precisamos sim de melhoras da porteira para fora, né? Que é a questão de condições, reduzir o custo de produção, melhoria do preço da comercialização do arroz, da soja, do milho, enfim, né? Não tá fácil para ninguém. Mas que bom que estamos aí então reunidos, podendo trocar ideias e compartilhar nossos conhecimentos. Meu muito obrigado a todos e um excelente dia.